Tá certo, Paulo? Então, isso daí já é para começar acelerando a gente ainda mais para o dia de hoje. Pessoal, então vamos lá. Foi até bom que deu tempo da galera entrar, todo mundo aí, ó. Boa noite, gratidão por compartilhar o conhecimento. O pessoal está bem empolgado e a aula de hoje vai ser uma aula muito especial, que é a aula que vai fechar o nosso planejamento, né? Como você viu desde a primeira aula, a ideia é te entregar hoje o plano perfeito. O que você precisa saber para se tornar um prescritor avançado em terapias hormonais e metabolismo, né? Que é a proposta da Carbono 8. E hoje nós vamos te mostrar como fazer para você entrar dentro da Carbono 8 e se tornar um aluno da turma 2. E a turma 2, ela vai estar aqui disponível, né, para vocês nessa live. A gente vai apresentar um monte de surpresas, um monte de coisas legais, mas antes de tudo, né, eu quero dar as boas-vindas, agradecer novamente a equipe, o pessoal que está trabalhando incansavelmente. Por quê? Porque nesses últimos dias a gente impactou dezenas de milhares de pessoas só com coisa boa. A gente impactou as pessoas com conhecimento. A gente não está aqui para fazer mal para ninguém, para vender fast food, para vender droga, cigarro, nada que faz mal. O que a gente parou a nossa vida durante todo esse tempo agora foi para entregar algo de muito bom, que é o conhecimento. Conhecimento, ninguém te tira. Então, a gente quer agradecer aquelas pessoas que estão se identificando com o nosso processo, que elas sejam muito bem-vindas, e hoje vocês vão ver que a doutora Paula vai dar um show. E aí, só um recadinho rápido, hoje é uma aula muito prática, né? Quem assistiu a aula 2 viu que a Paula pediu para vocês interagirem bastante. Vocês vão sentir um pouquinho o que é o lance da prescrição avançada na prática, né? Porque uma coisa é você entender a teoria, outra coisa é você parar e conseguir fazer a feitiçaria, fazer a coisa funcionar. E para que isso funcione, a gente vai precisar que vocês também interajam no chat. Só que qual é o recado? Às vezes dá o delay, né? Porque essa transmissão está sendo feita agora pelo YouTube, está sendo feito pelo Facebook, a gente está transmitindo em vários canais ao mesmo tempo. Eu não sei em que canal que você está assistindo, mas a gente gostaria muito que você participasse conosco aqui. Certo, Paulo? É isso? Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Então, não vamos perder mais tempo, não. Vamos embora lá. Então, bora Paula, lá. agora com você. Obrigado, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, galera. Tudo bem? Ontem a gente deu uma aula, né, falando um pouquinho sobre os aspectos de fisiopatologia da obesidade. E hoje eu coloquei um caso clínico aqui para a gente tentar fixar, sedimentar o que foi dito ontem, né? E eu quero que vocês participem comigo, porque vocês vão ver que é um caso bem prático do que vocês vão receber na prática clínica de vocês, né? Quem trabalha aí com metabolismo, com obesidade, vai ver que é o paciente que chega no nosso consultório é esse perfil, tá? E aí vamos ver como que nós vamos conduzir esse caso clínico. Eu quero muito participação de vocês, tá? Então vamos lá. Pode passar. Esse é um paciente, né, do sexo masculino, branco, casado, engenheiro, né, com uma idade de 43 anos e que chegou no consultório com uma queixa principal de ganho progressivo de peso. Pode passar. Esse paciente contou durante a consulta que ele sempre brigou com a balança, né, e que ele nunca conseguiu finalizar um tratamento para emagrecer. E que atualmente ele tem ficado preocupado, porque além do ganho de peso progressivo, ele vem se tornando cada vez mais compulsivo, especialmente à noite, né, depois do expediente de trabalho, que segundo ele é bem exaustivo. Pode passar. Aí ele conta que durante o dia ele se sente cansado, desanimado para realizar tarefas básicas, né, que para ele sempre foram simples de executar. Ele diz que dorme muito mal à noite, né? Ele demora muito para iniciar o sono, acorda muito, porque ele também tem apneia do sono. E muitas vezes ele não consegue dormir e acorda para comer. Ele tem recorrentemente dores pelo corpo, crises de enxaqueca e dermatite seborreica, especialmente quando ele está em momentos mais estressantes da sua vida. Ele refere ter um bom funcionamento intestinal, mas tem uma digestão lenta, segundo ele, e se comer muito à noite, o que não é raro, ele tem episódios de refluxo e pirose, né, de queimação. Pode passar.
questionado sobre a vida sexual, ele conta que a libido caiu muito nos últimos 3 anos e que tem percebido uma leve piora da ereção no último ano, mas que ele atribuiu isso a um estresse cotidiano, né, e muito tempo de relacionamento. Há alguns anos ele foi a um médico, né, segundo ele um médico ortomolecular, que lhe disse, após, né, ver alguns exames, que ele estava com a tireoide lenta. Ele prescreveu uma medicação chamada Naturitroide, né, 65 miligramas, mas que ele usou por um tempo muito curto, né? E o médico prescreveu também o DEA, que ele vem utilizando até hoje, tá? Questionado quanto à ingestão de álcool, ele disse que bebe álcool aos sábados e domingos, mas não soube quantificar. Pode passar. Quanto à paternidade, ele tem 2 filhos, né? Não tem desejo de ter mais filhos, embora ele não seja vasectomizado, e a mulher também não use nenhum método contraceptivo. Então, eles dizem evitar filhos através de tabelinha. Quanto a antecedentes pessoais, ele é hipertenso, ele faz uso de losartana, 50 miligramas pela manhã. Ele também usa pantoprazol, 40 miligramas todos os dias, né, devido ao quadro gástrico. Ele fez cirurgia de hérnia inguinal há 10 anos e apendicectomia aos 16 anos. E ele não realiza exercícios físicos por pura falta de disposição. Pode passar. Quanto a antecedentes familiares, ele tem pai e mãe hipertensos, né? O pai é diabético tipo 2, cardiopata, infartado aos 56 anos. Ele tem um avô materno e um tio falecidos por câncer de próstata. E segundo ele, a família toda tem problemas de obesidade e 2 de seus irmãos, inclusive, já se submeteram à cirurgia bariátrica. Pode passar. No exame físico, esse paciente tem um peso de 104 quilos, ele tem 1,75 m de altura, o percentual de gordura corporal foi de 39%, ele tem uma circunferência abdominal de 114 centímetros, a relação cintura-quadril 1,4, né? A gente sabe que o máximo é de 0,8 para mulheres e 0,95 para homens. O índice de massa corporal de quase 34, né, quilogramas por metro quadrado, uma pressão de 13/9, e ele tem no exame físico a presença de descamação no couro cabeludo e sobrancelhas, que provavelmente é atribuída aí à dermatite. Pode passar. No exame físico, ele tem um abdômen globoso, né, com meteorismo, um edema de uma cruz em 4 membros inferiores, com presença de dermatite ocre em ambos os tornozelos. A tireoide normopalpável, sem nódulos na palpação habitual. Uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, né? Segundo ele, ele teve um estresse antes de sair de casa, o seu coração, ele, segundo ele, acelera e demora para voltar ao normal nesses casos, e sem outras alterações significativas. Pode passar. Nos exames laboratoriais, ele tem esses exames, né? Uma hemoglobina, o que chamou atenção aqui, um hematócrito de 50%, hemoglobina de 17%, uma glicemia de 99, insulina 18, pode passar. Um colesterol total de 209, com HDL de 48, LDL 141, triglicérides 230, pode passar. TGO 44, TGP 92, gama GT 80, uma ferritina de 571, um LH de 1,36, um FSH de 2,8, um estradiol de 42, pode passar. Testosterona total de 178, testosterona livre de 4,5, o indicana urina positivo, PCR de 5, pode passar, uma vitamina D de 22,3, uma dihidrotestosterona de 558, uma homocisteína de 18, o cortisol urinário de 24 horas de 450, né, microgramas por 24 horas, um pouco aumentado, e um cortisol salivar ao acordar um pouco diminuído, tá? Bom, com base, né, nesse histórico
nesse quadro clínico e nesses exames. Qual seria a sua conduta diante do caso? Então, vamos supor que esse paciente chegou no consultório de vocês pela primeira vez, com esse quadro, né, com esses exames, e o que vocês inicialmente fariam com esse paciente? Vamos lá. Quero a interação de vocês. Alguém quer falar? Esse paciente, ele tem o quê, gente? Qual que seria o diagnóstico inicial desse paciente? É um paciente com quadro de obesidade, né? E existem alguns subdiagnósticos aí, que a gente vai falando, né, aí ao longo da discussão. Então, um paciente que tem um excesso de peso, né? Ele tem algumas alterações nos exames, né? Ele é um paciente que ele tem um aumento de aromatização, uma redução de testosterona, ele tem uma resistência insulínica, né? Ele tem um aumento do cortisol na urina de 24 horas, ele tem deficiência, né, de vitamina D, ele tem uma homocisteína alta. Ótimo, é isso mesmo, Jânia. Primeira coisa que vocês vão fazer, né, é orientar a alimentação desse paciente. Esse paciente, ele precisa emagrecer. O que esse paciente está? O que eu falei ontem? Que a primeira abordagem que a gente precisa fazer a respeito de um paciente obeso. O que todo paciente obeso é? Ele é o quê? Ele é inflamado. Lembra que eu falei para vocês que o aumento do tecido adiposo, né, leva a microhipóxias com infiltração de macrófagos, com aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então, esse paciente é um paciente que ele está claramente clinicamente inflamado, é um paciente que ele tem dermatite, né, é um paciente que ele tem, ele está edemaciado. A gente sabe que o tecido adiposo, ele é uma fonte rica, né, de aldosterona. Então, a maioria dos pacientes obesos, né, pelo aumento do tecido gorduroso, tem aumento de angiotensinogênio, tem aumento de angiotensina, que é o que vai fazer esse paciente ter uma maior retenção hídrica, né? Então, esse paciente, ele precisa perder tecido gorduroso, ele precisa emagrecer, tá? Então, primeira abordagem desse paciente seria, pode passar, Léo, modular a inflamação desse paciente, tá? Então, assim, o processo inflamatório da obesidade, né, devido ao aumento do estresse oxidativo por produção de radicais livres nos adipócitos hipertrofiados, produção de citocinas inflamatórias, né? É um paciente que você vê que ele está inflamado, ele tem a PCR aumentada, dermatites, dores pelo corpo. Então, a primeira conduta é reduzir o consumo de gorduras saturadas, gorduras trans e alimentos de alto índice glicêmico. Eu mostrei ontem na aula que um dos ligantes, né, para os receptores Toll-like receptors, né, que são receptores presentes em tecidos e que desencadeiam várias respostas inflamatórias, eles são também, eles têm como ligantes, né, gorduras saturadas, ácidos graxos saturados, tá? Então, é muito importante reduzir o consumo de gorduras saturadas, alimentos trans, alimentos de alto índice glicêmico, e instituir, né, uma alimentação anti-inflamatória para esse paciente, né? E até, né, se for o caso, entrar com suplementação anti-inflamatória para esse paciente. Então, aí entra aí o papel dos nutricionistas, né? E eu acho que todo médico, ele tem que ter um nutricionista de confiança, né? Um nutricionista que tem afinidade aí para que possa ser feito, né, um trabalho conjunto e possa, né, ter essa conversa, essa interatividade, tá? Pode passar. Então, outra conduta muito interessante, né? E aí os nutricionistas, eles vão ter todo esse papel aí, que seria orientar a ingestão de chás com ativos anti-inflamatórios, como gengibre, cavalinha, hibisco, camomila, erva doce. A cavalinha a gente sabe que tem um efeito diurético também, né?
adicionar curcumina nas receitas, né? Beber águas aromatizadas, né? Com ricas em polifenóis, né? Nos intervalos das refeições, aumentar a ingestão de vegetais nas refeições, né? Eu mostrei ontem, por exemplo, que as crucíferas, né? Que brócolis, espinafre são ricos, né, em campiferol, né, que é extremamente antioxidante, né, ricos em fitoquímicos, né? Pode passar. Então, aqui a gente teria já uma formulazinha que vocês poderiam fazer, né? Que vocês poderiam entrar uma sugestão, né? De fórmula e de ativos, né? Que vocês podem usar aí a criatividade de vocês para fazer numa fórmula só ou associar com outros ativos. Então, aqui a gente tem aqui o resveratrol, ou a cúrcuma longa, epigalato-catequina, que eu mostrei ontem, né? Que tem um efeito antioxidante extremamente interessante. A quercetina, o licopeno, o gengibre, o indol 3-cabinol, né, que além de ter ação anti-inflamatória, tem ação antiproliferativa, né? A luteolina, a capsaicina, que também tem um efeito termogênico interessante. Então, a primeira abordagem seria uma abordagem dietética, né? Esse paciente precisa emagrecer, né? Esse paciente precisa começar a fazer atividade física, que também tem um efeito anti-inflamatório, né? E, porventura, né, ir até entrar aí com ativos anti-inflamatórios. Então, nós vamos desinflamar esse paciente, tá? Pode passar. Uma outra sugestão de fórmula aqui é silimarina, né? A gente viu que esse paciente tem algumas alterações de enzimas hepáticas também. A silimarina, ela entra aí como um anti-inflamatório, ajudando também no tratamento da esteatose hepática. O transresveratrol, a vitamina E, né, que é antioxidante, a gente poderia entrar com mix de tocoferóis aí, que seria interessante. Aí, no caso, 300 miligramas. Sim, a suplementação de vitamina D para esse paciente é extremamente importante. A gente sabe que a deficiência de vitamina D, ela é muito prevalente na população obesa, até por conta da própria expansão do tecido adiposo. E a gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? Então acaba havendo aí meio que uma diluição dessa vitamina, uma redução da concentração de vitamina D nesses pacientes. E a vitamina D, ela tem um efeito extremamente anti-inflamatório, modulador da imunidade. Então, a vitamina D também é uma suplementação extremamente importante, né? A vitamina C, tá? Pode passar. Aqui eu coloquei a vitamina C associada com o glicoxil, que é uma substância que a gente usa muito, que é antiglicante, né? Também pode ser utilizada. Pode passar. Aqui uma outra fórmula interessante que entra também o açaí, o extrato de açaí, que é bem antioxidante, cranberry, a epigalato-catequina, né, o dindolmetano, que é um metabólito do indol 3-carbinol, que aí a gente usa uma dose até um pouquinho mais baixa, a L-metionina, tá? Pode passar. E aqui, gente, a modulação intestinal. Nenhum paciente sai do meu consultório, nenhum paciente obeso sai do meu consultório sem que eu module a flora intestinal. Eu mostrei ontem que a flora intestinal do paciente obeso, ela é uma flora intestinal totalmente diferente da flora intestinal do paciente magro, né? Então, assim, modificações dietéticas já vão modificar a flora intestinal, né? E eu mostrei alguns artigos, alguns trabalhos mostrando, né, que a suplementação com lactobacilos, né? Eu falei bastante do Geyser, do Rhamnosus também, né? Do Casei, teria aí ações bem interessantes, né? No tratamento aí da obesidade, tá? Pode passar. Outra coisa que a gente comentou hoje é sobre, ontem foi sobre a questão da biogênese mitocondrial. Então, a maioria dos pacientes obesos, eles têm, né, uma redução da biogênese mitocondrial. Eu mostrei que isso acontece em até 30% dos pacientes. Então, quando você pega um paciente que está se queixando muito de fadiga, né, de cansaço extremo, aquele paciente que tem mialgia, né, dores pelo corpo, pode ser muito interessante você fazer a modulação
mitocondrial desse paciente. E aí a gente falou ontem bastante sobre a coenzima Q10, né, o ubiquinol, sobre a L-carnitina, sobre a derribose, né, o magnésio, as vitaminas do complexo B, que atuam como cofatores muito importantes, o ácido alfa-lipoico, tá? Então, você pode tanto fazer uma formulazinha, né, com alguns desses ativos, tudo vai depender do quanto o paciente vai ser capaz, né, de tomar cápsulas e do quanto você achar, né, que ele tá aí com uma suposta fadiga mitocondrial. Mas eu acho muito importante modular, né, e estimular aí mitocôndrias. A gente mostrou ontem que a própria obesidade por si só, ela já é um fator que faz com que haja aí uma sobrecarga mitocondrial, um aumento da produção de radicais livres, né? Pode passar. Aqui também entra o ômega 3. O ômega 3 ele entraria tanto na melhora da biogênese mitocondrial quanto na melhora da inflamação, tá? E eu mostrei ontem também, tá gravado na aula, como escolher um bom ômega 3, tá? Depois vocês voltem lá, quem não assistiu a aula, que tem tudo explicadinho, tá? Pode passar. Aqui também uma outra fórmula, né, de melhora da biogênese mitocondrial. Então, você poderia entrar para esse paciente com L-carnitina, bio-PQQ, ácido alfa-lipoico, tá bom? Pode passar. E aí, gente, é uma coisa que eu sempre gosto muito de trabalhar, e aqui a gente entra muito focando mais em médicos, né, porque até agora a suplementação que a gente falou pode ser prescrita pelos nutricionistas também, né, na maioria das vezes, mas quando a gente vai escolher uma medicação para tratar um paciente obeso, né, e vocês vão ver isso, né, quem for entrar ou quem estiver já na plataforma, vai ver que a gente escolhe muito a medicação de acordo com o perfil do paciente obeso. Então, a gente tem aquele paciente que eu brinco que ele tem um predomínio do sistema parasimpático, aquele paciente gordinho mais letárgico, mais fadigado, mais preguiçoso. Ele normalmente tem a pressão controlada ou até mais para baixa, né? Sonolento. A gente até acha que ele tem hipotiroidismo, mas ele não tem. Então, um paciente com baixa frequência cardíaca, pressão controlada, sem problemas de insônia, a gente escolhe normalmente, quando a gente vai entrar com drogas, né? Drogas que levam um estímulo maior de noradrenalina, né? Porque aí a gente não tem tantos os efeitos colaterais, porque esse paciente é um paciente que ele tem uma chance menor de ter efeitos colaterais, né, com drogas mais estimulantes, e ele vai ter efeitos mais benéficos na sua disposição, né, e na perda de peso. Então, aí entraria a sibutramina, associação da bupropiona, que é o inibidor de recaptação de noradrenalina, né, e dopamina, junto com a naltrexona, né, que na aula de emagrecimento a gente vai explicar os mecanismos de ação, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e os seus análogos, né, que também entraria aí principalmente esses pacientes que têm compulsão noturna, tá? No caso do paciente em questão, eu evitaria esses tipos de drogas, porque é um paciente que já tem uma tendência a ser hipertenso, né, e é um paciente extremamente ansioso, tá? Então, não sei se para esse paciente, esse perfil de droga seria interessante. Pode passar. Uma outra coisa que nós falamos ontem foi sobre a modulação do estresse, né? Eu mostrei que na grande maioria dos pacientes obesos existe uma mudança no metabolismo do cortisol. Então, de uma maneira geral, esses pacientes, eles têm um aumento da responsividade do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, né? E com o aumento da resposta do cortisol a esse eixo, mas também com o aumento do clearance do cortisol, né? Então, no final das contas, o saldo final vai ser um cortisol da manhã, né? Ou normal, ou até baixo, né? Porém, quando você faz
a dosagem de cortisol ao longo do dia, né, de preferência o cortisol salivar, esse cortisol vai estar mais aumentado, né, e que a gente tem um aumento desse cortisol em regiões onde a gente tem uma maior atividade, né, da 11-beta-hidroxi desidrogenase, né, que é a enzima que vai converter a cortisona em cortisol ativo, que é na região do abdômen, no caso do homem, né, e principalmente na região abdominal e na região visceral. Vou falar daqui a pouco, Jânia, nós vamos falar daqui a pouco sobre esse perfil. Então, aqui, para melhorar o cortisol, a gente pode usar adaptógenos, né? Então, vocês podem fazer rodiola, ashwagandha com L-teanina, que é um gabaminérgico, né? Principalmente aquele paciente que fica muito estressado ao longo do dia, né? Se for aquele paciente que ele acorda com cortisol muito baixo e ele é um paciente que ele tem déficit de atenção, é um paciente que você percebe que está muito letárgico, você pode fazer a modulação com ginseng, com ginkgo biloba, tá? Pode passar. Pacientes muito ansiosos, é muito interessante a gente entrar com alguns gabaminérgicos. Esse paciente em questão, um paciente ansioso, né, tem tendência a fazer hipertensão, é estressado, frequência cardíaca alta. Então, o passiflora, o relora, né? O relora, ele é a base do felodendron amurese, né? Que também é um modulador de receptor GABA. Então, melhora bastante, né? Dá uma boa melhorada nesse quadro de ansiedade, principalmente pacientes muito irritados, né? A gente tem o safrim, que eu falei ontem também a respeito, o serenzo, tá? Que ajudam muito nos quadros de ansiedade, tá? Pode passar. A valeriana, officinalis, a teanina, a passiflora, que podem ser utilizados no período noturno para melhorar a qualidade do sono. Inclusive, vocês podem associar esses ativos com baixas doses, inclusive de melatonina, tá? Aqui naquele paciente que tem dificuldade de iniciar o sono, tá? O lácteo, né, que eu gosto bastante, é um derivado aí lácteo com atividades gabaminérgicas muito interessantes, né? O 5-HTP, tá? Então também pode ser utilizado para melhorar a qualidade do sono. Pode passar. E aqui a pergunta da colega, né? Em quem que a gente usaria, né, Victoza, Ozempic, Trulicity, né? Naqueles pacientes onde a gente tem a contraindicação de usar drogas mais estimulantes, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem resistência insulínica, como é o caso desse paciente, né? É um paciente pré-diabético, um paciente que ele é hipertenso, que a gente não pode usar drogas onde a gente vai ter aumento de noradrenalina, né? Sob o risco de aumentar a pressão. Aí a gente dá preferência para esse tipo de medicamento. Lembrando que existem outras substâncias que podem ser utilizadas no tratamento da compulsão, que são também moduladoras de GABA, como a zonisamida, o topiramato, os inibidores de recaptação de serotonina, em alguns casos, né? E o próprio orlistat. Então, são todas drogas que não vão causar, né, não corre risco de levar aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial. Na aula de drogas, né, emagrecedoras, eu falo muito bem sobre esses diferentes perfis e as diferentes indicações e combinações de drogas emagrecedoras de acordo com o perfil de cada paciente. Nessa aula, ela é muito interessante. Pode passar. Algumas combinações também que a gente utiliza, né, para o auxílio da compulsão alimentar. Essa formulazinha é uma formulazinha que eu gosto bastante, né? A bupropiona, né, numa dose aí mais baixa, de 60 mg com naltrexona, e a dapaglifosina. A dapaglifosina em pacientes que têm resistência insulínica, né, glicemia discretamente aumentada, ela tem um efeito bacana, porque além de melhorar a glicemia, ela também ajuda na perda de peso, tá? E também melhora quadros aí cardíacos, né, de pacientes hipertensos, melhora a pressão arterial, né? Então, essa combinaçãozinha, é uma combinação que parece uma bobeirinha, mas ela faz uma diferença tremenda. Eu tenho um sucesso muito grande com essa associação em pacientes compulsivos, principalmente, tá? E a bupropiona nessa dose,
é uma dose que dificilmente a gente vê alteração de pressão arterial, tá bom? Pode passar. Essa é uma formulazinha também que eu gosto bastante, é uma fórmula que aumenta a saciedade, ela aumenta, né, a lipase intestinal, ela aumenta, diminui a reabsorção de gordura, porque ela tem orlistat, ela tem a carbose, né, ela também tem a dapaglifosina, que controla aí níveis glicêmicos e ajuda no emagrecimento, e aí tem os cistos quadrangulares, né, que ajuda também na questão da saciedade, tá? Então, essa formulazinha também pode ser usada antes do café da manhã, do almoço e do jantar. Pode passar. Essa aqui é uma formulazinha também para aqueles pacientes que têm mais compulsão por doce, tá? Então, a Cordia ecaliculata, o picolinato de cromo, eu falei na aula ontem que o picolinato de cromo, ele tem o ácido picolínico, que é um derivado de serotonina, né? Então, ele tem uma ação muito interessante na vontade de comer doce, aqueles pacientes que têm necessidade de açúcar, né, de alimentos de recompensa, tá? E o Relora também. Pode passar. Essa formulazinha que eu acabei de falar, inclusive, os nutricionistas podem prescrever também. E aqui a gente tem algumas combinações interessantes, né, para auxílio da compulsão e emagrecimento. Então, para aqueles pacientes que acordam à noite, como é o caso desse paciente, para comer, eu gosto muito dessa associação do Fenigut, que é um gabaminérgico, né, com a zonisamida, que é também um gabaminérgico, só que a zonisamida ela só pode ser prescrita por médicos, né? Então, essa formulazinha, ela melhora muito o GABA, ela melhora muito a qualidade do sono, e a zonisamida tem um efeito também na melhora da compulsão alimentar. Essa segunda formulazinha, que é o topiramato com a fluoxetina, essa dose baixinha de topiramato, que é um gabaminérgico com a fluoxetina, que é um inibidor de recaptação de serotonina, né, junto com a garcina camboja, que melhora muito vontade de alimentos de recompensa, quando você insere ela à tarde, por volta aí das 17, 18 horas, ela melhora muito a compulsão por alimentos de recompensa, né, por doces aí no final do dia. E ela não compromete o sono, né? Porque ela não tem aí, não leva a aumento de noradrenalina, tá bom? Pode passar. Até aqui, gente, tudo bem? As abordagens? Então, a gente falou de desinflamação, de tratamento de flora intestinal, a gente falou um pouco de combinações de medicações, né? Para melhorar a compulsão alimentar, melhorar a resistência insulínica, tá? Obviamente, né, que a gente, na plataforma, a gente tem uma aula bem específica para isso, né? Eu estou querendo aqui dar uma pincelada nesse caso clínico para vocês raciocinarem em cima, né? Porque é isso que eu quero mostrar na plataforma. Como que vocês vão receber aquele paciente, né? E já tomarem uma conduta. Peraí, esse paciente é obeso. Como que eu vou fazer com esse paciente, né? O que eu já posso fazer com esse paciente de cara, sabendo de toda a fisiopatologia da obesidade, né? Que nem sempre a gente encontra só nos exames laboratoriais, né? Então, é isso, é em cima disso que eu quero que vocês aprendam a pensar. E aí vem uma coisa, eu resolvi colocar esse tema aqui, que é um tema polêmico, mas que a galera que já está na turma 1 já está bem esperta, a gente discute bastante caso lá no Telegram, que é sobre o hipogonadismo desse paciente. Vocês viram que esse paciente tem testosterona bem baixa, tá? E a obesidade é a principal causa, né, de hipogonadismo, de baixa testosterona no homem mais jovem, né? A obesidade. Existem diversos mecanismos, né, que a gente mostrou também na aula, lá na plataforma, que fazem com que o homem obeso seja hipogonádico, tenha redução de testosterona. E aí entra a questão, quando a gente vai ou não fazer reposição de testosterona nesse paciente obeso? Então, para a gente escolher, a gente tem que levar em conta alguns critérios, né? O primeiro critério é paternidade. Será que esse paciente ele quer ainda ser pai? Né? Ele fala durante a anamnese que não. Só que também ele não é vasectomizado e a esposa também não protege. Eles usam tabelinha. Então, fica aquela dúvida, né?
do sono. A gente sabe que a terapia de reposição de testosterona, especialmente as vias intramusculares, né, elas pioram a apneia do sono. Então, a obesidade leva à apneia do sono, né, e a reposição com testosterona pode piorar ou até desencadear a apneia do sono. Qual a via de administração a gente usaria, né, para esse paciente, né, levando em consideração esses aspectos? Será que esse paciente tem doença cardiovascular, né? E histórico familiar, por exemplo, de câncer de próstata, né, ou de outro tipo aí de doença? Pode passar. Então, aqui, só para mostrar para vocês os benefícios, né, da reposição androgênica nos homens, os mecanismos de ação androgênica via receptor androgênico nos homens. Então, vocês vão ver que a testosterona, ela reduz a gordura visceral, melhora níveis de adiponectina, né, que é uma citocina boa. Ela leva aumento da miogênese em detrimento da redução da adipogênese, né? Ela melhora a sensibilidade insulínica, né? Ela aumenta o RNA, né, mensageiro para a produção de insulina. Ela melhora a sensibilidade em hipotálamo, tanto a leptina quanto a insulina, atuando também como sacietógeno. Pode passar. Então, resumindo, né, o impacto da deficiência de testosterona no desenvolvimento da obesidade visceral nos homens, né, resistência insulínica e síndrome metabólica, está super bem estabelecido, tá? Ou seja, homens que têm hipogonadismo, eles têm uma tendência a ter piora do status metabólico. Existe uma correlação inversa entre a testosterona sérica e total e a quantidade de tecido adiposo visceral em homens, nós estamos falando de homens. A testosterona estimula o comprometimento de células tronco mesenquimais pluripotentes na liagem miogênica, então ela estimula essas células a se transformarem em músculo em detrimento da transformação em tecido gorduroso. Pode passar. Então, gente, testosterona melhora o RNA mensageiro de insulina, está envolvido no controle da massa do tecido adiposo por meio de efeitos centrais e periféricos, né, melhorando a sensibilidade à leptina, atua no hipotálamo masculino, favorecendo a ação da leptina e melhorando a saciedade, né, diminui a massa de tecido adiposo, né, melhora o metabolismo oxidativo do músculo, pode passar. Então, sim, nesse caso, esse paciente ele é obeso, esse paciente ele tem alterações metabólicas, ele é dislipidêmico, ele é hipertenso, ele tem uma série de alterações, ele tem resistência insulínica. Então, a indicação da reposição de testosterona nesse paciente é bem interessante. Pode passar. Então, nesse caso, levando em consideração que esse paciente tem apneia do sono, né, e quem assistiu a aula lá da plataforma de saúde do homem vai entender por que a gente está optando aqui pela testosterona gel, né? Porque a gente sabe que a incidência, né, de poliglobulia, né, de piora de apneia do sono com a testosterona em gel, ela é muito menor do que a incidência de apneia e de poliglobulia no paciente que esse paciente tem, né, ele tem 17 lá de hemoglobina, no paciente fazendo uso de injetáveis. Então, nesse caso, até o paciente emagrecer, né, controlar toda a questão da apneia, a gente vai optar pela via transdérmica. Então, testosterona aí de 50 a 100 miligramas, né, por via transdérmica. Quem assiste às aulas sabe que eu gosto muito de colocar o DMSO como veículo, porque ele aumenta a permeação, né, do hormônio na pele. A gente usa como veículo o Pentravan e fazer uma aplicação à noite em áreas sem pelos e sem gordura, tá? Nesse caso, como esse paciente, apesar de falar que não pensa na paternidade, mas ele também não se previne, né, vai saber aí o que a mulher dele quer, eu faria aí uma associação com o CERN, né, com modulador seletivo de receptor estrogênico, eu faria aí um clomifeno. Normalmente a gente faz de 2,5 a 50 miligramas, né, em dias alternados,
né? Ou 12,5 miligramas ao dia, tá? Na aula também de saúde do homem a gente tem isso bem explorado. Pode passar. Esse paciente, ele tem um aumento de aromatização, até porque é um paciente obeso, tá? E se a gente der testosterona, a tendência é ele aromatizar mais, porque o estradiol, ele é um metabólito da testosterona, tá? Então, nesse caso, né, no caso dos médicos, a gente pode fazer o uso de inibidores de aromatase, tá? E o inibidor de aromatase, ele pode ser usado quando o estradiol está aumentado, ou quando a relação testosterona-estradiol está menor que 10, ou quando a conversão de estradiol para testosterona é maior que 0,5%. Porque a gente sabe que o estradiol, ele é mais ou menos aí, a conversão, a aromatização, ela é de mais ou menos aí 0,5% a 1% da testosterona no caso do homem. Quando ultrapassa esse nível, né, aí é porque ele está aromatizando demais. As doses mais utilizadas de anastrozol vão de 0,5 a 1 miligramas, né, de 1 a 2 vezes na semana. Pode passar. Pode passar. No caso do letrozol, não, pode voltar, Léo. No caso do letrozol, que, né, tem o mesmo mecanismo de ação, de 2,5 miligramas, de 1 a 2 vezes na semana, né? O aromazin, que é o exemestano, que a gente usa menos, a dose usual é de 25 miligramas dia, tá? Sempre tomando muito cuidado com a quantidade de inibidor de aromatase, porque a redução intensa do estradiol também pode levar a insônia, baixa libido, dor articular, depressão, redução da massa óssea. Então, no curso, né, na plataforma, eu falo muito sobre essa importância do equilíbrio entre testosterona e estradiol. Pode passar. E para quem não quer fazer uso de inibidor de aromatase, né, para quem não pode prescrever, a gente tem ativos, né, que reduzem, né, que inibem a aromatase. A gente tem a crisina, né? A crisina, ela é bem potente em reduzir a aromatase, tá? Lembrando que ela tem uma baixa biodisponibilidade por via oral, então se você puder associá-la com a piperina, é melhor. Se você for fazer na dose oral, fazer uma dose maior, de 500 miligramas até 3 gramas, né, fracionada em 2 doses. E se for fazer via transdérmica, tem uma biodisponibilidade maior, de 100 a 300 miligramas ao dia. Pode passar. O zinco também é um inibidor importante da aromatase, né, ele também melhora a espermatogênese, né, o mais indicado é o zinco quelado sempre. E, nesse caso, como inibidor da aromatase, ele pode ser utilizado na dose de 50 a 100 miligramas ao dia. Você pode, inclusive, fazer associação dos dois, usar o zinco e usar a crisina, tá? Pode passar. No caso da disfunção de ereção, muitas vezes a própria reposição de testosterona já vai melhorar. Mas em algumas vezes, mesmo fazendo a reposição de testosterona, esse paciente ele continua, né? Ele não melhora totalmente dos distúrbios de ereção. Lembrando que distúrbio de ereção ele pode ser também o quadro inicial de uma doença cardiovascular. Então, sempre mandar esses pacientes para o cardiologista também, tá? Nesse caso, pode ser usado o tadalafil, no caso dos médicos, tá? O piquenogenol, existe um trabalho, inclusive, mostrando a associação do piquenogenol com L-arginina no tratamento, né, de distúrbios de ereção. A L-arginina, nesse trabalho, inclusive, até numa dose um pouco mais alta, né, 2 gramas. Então, piquenogenol e L-arginina, né, costuma melhorar bastante o óxido nítrico, melhorar bastante quadros de ereção. Pode passar. Então, em resumo, a gente vai reduzir, né, estradiol, desinflamar esse paciente, diminuir de hidrotestosterona, fazer reposição de vitamina D. Uma coisa também que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é importante, tratar essa homocisteína dele, né, com metilfolato, piridoxina, metil B12, tá? E aqui algumas outras formulazinhas, né, interessantes. O pijão africano a gente usa bastante, né, para reduzir DHT, para diminuir SHBG, aumentando a testosterona livre. O sal palmeto, que a gente usa bastante para redução de DHT.
o zinco, que atuaria como inibidor de aromatase, o transresveratrol também reduz níveis de estradiol em homens, tá? Então, essa formulazinha seria bem interessante, né, para inibir aromatização e melhorar, diminuir DHT. A crisina com a piperina, ela sempre que a gente usa a crisina por via oral, a gente faz a piperina porque ela aumenta a absorção da crisina, que tem uma baixa biodisponibilidade por via oral. Pode passar. Aqui um anti-inflamatório muito bacana, né? Curcumina com pomegranate, que eu falei ontem bastante do pomegranate da Romã, junto com a piperina também. Pode passar. E uma coisa muito importante, né? Esse paciente, apesar de falar, eu bebo álcool 2 vezes na semana, mas normalmente esses pacientes, eles não contam pra gente o quanto de álcool eles bebem. E normalmente não é pouco. Então, explicar para o paciente que o álcool, ele tem um efeito direto no metabolismo da testosterona, na espermatogênese, na infertilidade, né? Ele atua centralmente bloqueando a secreção de GNRH e, consequentemente, né, bloqueando a secreção de LH e FSH e, consequentemente, reduzindo a produção de testosterona também, tá? Pode passar. Então, gente, volta um pouquinho, Léo. Volta um pouquinho. Então, assim, eu coloquei esse caso clínico para vocês entenderem, né, que tratar a obesidade, o paciente com obesidade que chega no consultório de vocês, não é apenas passar uma dieta, tá? E passar um remedinho para emagrecer. O paciente obeso é muito mais complexo do que isso, tá? A gente poderia explorar muito mais coisas aqui, né? Então, o paciente com obesidade, ele vai chegar para você, muitas vezes, né, com hipogonadismo, que é uma consequência da obesidade, ele vai chegar aromatizando, ele vai chegar com resistência insulínica, com aumento de homocisteína, com aumento de PCR, inflamado, com desbiose intestinal, né, com várias afecções inflamatórias, né, ele vai estar contando para você, né, através do quadro clínico, através da história dele, que ele está inflamado, que ele está fatigado, e você tem que ter armas, né? Você tem que ter um know-how, um conhecimento, né, para tratar esse paciente de uma maneira integrativa, tá? E assim, sempre trabalhando em conjunto, médico, nutricionista, profissional de educação física, isso é muito importante, tá? Então, é isso. Vocês têm alguma colocação para fazer, alguma pergunta? Hoje a gente não pode extrapolar muito tempo, o Léo ainda vai conversar bastante com vocês. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de fazer a colocação? Não? Eu coloquei essa frasezinha final, que eu acho muito interessante, né? Eu falo muito sobre conhecimento, porque eu falo que o conhecimento, ele abre portas, né? E o conhecimento, ele não transforma o mundo, né? O conhecimento, ele transforma pessoas. E é isso que a gente quer fazer através da plataforma Carbono, né? Porque pessoas, sim, transformam o mundo, né? E a partir do momento que a gente transforma, né, a maneira como vocês vão abordar os pacientes, a gente também quer transformar a vida de vocês, tá? Então, a ideia da plataforma Carbono é, através do conhecimento, né, do compartilhamento, né, do conhecimento, transformar vidas, transformar a vida dos pacientes de vocês, para que vocês sejam reconhecidos como os profissionais, né, que vocês realmente merecem ser, tá bom? Gente, muito obrigada. Agora eu vou dar a palavra para o Léo. O Léo tem algumas coisas importantes para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso caso clínico, tá bom? Pessoal, vocês estão sentados, né? Está todo mundo sentado? Porque agora o queixo vai cair. Vocês se preparam que a doutora Paula, né, o que a gente construiu durante esse período todo. Mas antes, né, de mostrar para vocês a surpresa que a gente tem, o impacto que a gente tem, o convite que a gente tem para vocês, mais uma vez agradecer a Paula por estar disponibilizando esse conhecimento e dizer uma coisa, né, que ela serve de exemplo e inspiração para todo mundo, porque
o sucesso não tem atalhos. Ela não chegou onde ela chegou à toa, dá para vocês verem. Às vezes é tanto conhecimento que para quem às vezes está iniciando agora, às vezes até pensa, isso não é para mim, né? Não pense desse jeito, porque isso é uma maratona, né? Ninguém consegue vencer na vida do dia para a noite, né? Essa coisa de você tá no fundo do poço e 2 horas depois tá super bem, isso acontece em filme, né? Na vida real não é assim. Na vida real tem muito trabalho duro e tem muita, vamos dizer assim, muito desafio para você superar. Só que uma coisa a gente tem certeza, né? Às vezes a gente não consegue as coisas na vida por falta de conhecimento, né? Eu queria ter mais dinheiro. Ah, por que não tem? Porque às vezes não sabe como ter essa quantidade de dinheiro. Ah, eu queria ter mais paciente no meu consultório. Por que talvez ainda não tem? Porque às vezes falta esse conhecimento para ter esse paciente. E às vezes, né, o que falta para as pessoas não é só o excesso de conhecimento. A gente vive no mundo hoje que a informação ela é muito abundante. E o que a gente vê? As pessoas presas dentro de um ambiente de confusão, né? E às vezes essa falta de clareza e de foco faz com que as pessoas às vezes sentem que está com muito potencial, mas ainda está com pouco resultado. Aí, de repente, você abre o seu celular e você vê pessoas, né, às vezes, com uma capacidade muito inferior à sua e está tendo sucesso, e está tendo, né, vamos dizer, grandes resultados, e às vezes você fica, né, o que a gente chama muito autoimputecido, né, porque você fala, como pode, né, tudo que eu fiz ainda não gerou o que poderia gerar. A gente sabe que, na maioria das vezes, o que falta é um plano, né, e quando você tem um plano, principalmente, né, e o plano que a gente está trazendo para você aqui hoje, é para você se tornar um prescritor avançado em terapias hormonais e metabolismo. E quem está aqui falando para você hoje é a doutora Paula, com toda essa experiência de mais de 20 anos. Né? A Paula não precisaria estar aqui, né? Só que ela tem dentro do DNA dela essa coisa de querer compartilhar, de transmitir o conhecimento para o outro. E está aqui, ó, de mão beijada, são 3 super aulas, e eu falo com muita propriedade, é só a ponta do iceberg, porque a gente está lá dentro da plataforma, a gente tem muitos alunos que entraram na turma 1, e esses alunos já estão lá alucinando com a quantidade de material e acesso que tem a Paula. E a gente não está aqui para brincar. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos te vendendo um curso. Isso aqui não é mais um curso, que às vezes você vai entrar, vai assistir, vai ver no que vai dar. Tanto é que a plataforma é um ecossistema, né? Aonde tem as aulas da Paula, aonde tem dezenas e dezenas de médicos, de nutricionistas, né? O pessoal compartilhando casos no Telegram o dia todo. Ó, chegou um paciente meu assim, assim, assado, tal, como que eu resolvo? E aí vem uma comunidade, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo e fala, já fez isso, já dosou isso, já fez aquilo outro, tal. Então, assim, quanto custa, né? Eu acho que a gente não tem nem que perguntar quanto custa a plataforma. Muita gente mandando mensagem, perguntando quanto vai ser, quanto que custa, quanto que faz para entrar na turma do. Acho que a primeira coisa que você tem que se perguntar, né, antes da gente passar aqui como que a plataforma funciona, é quanto custa você não estar aqui, né? Será que hoje você quer se tornar um perito nessa área? Porque às vezes fazer muitas coisas te impede de se tornar um especialista. E a ideia, né, de trazer você para o mercado como um especialista em terapias hormonais e metabolismo é a ideia da Carbono 8. A gente não faz nada além disso, a gente só fala disso, né, que é a expertise da doutora Paula. Então, se você sentiu isso, você se atrai para esse tipo de conteúdo, a gente sabe que o mercado está muito abundante, está faltando profissionais com um nível de responsabilidade, com um nível de conhecimento e que são especialistas, porque o cliente hoje busca esse especialista. E quando você se torna perito, você sai da média, né? E aí você olha tudo isso que a gente já te entregou nesses 3 dias, né? O que a gente aprendeu até aqui? A gente tentou dar um start, né, para você olhar que esse mercado, né, ele mudou e vem mudando muito, né? E a gente tentou te mostrar de um jeito que nunca foi mostrado, com muita clareza, as oportunidades que você pode ter aqui, ou para atualizar a sua carreira, ou para se especializar ainda mais, ou para iniciar agora a sua carreira. E a ideia é trazer essas estratégias avançadas, né? Às vezes muitos médicos mandam mensagem e falam, ó, mas qual é o nível da plataforma? É o nível que você consegue sair da faixa branca para a faixa preta, né? O intermediário que entra lá consegue absorver o conteúdo. O faixa branca, né, no sentido de que está iniciando agora, ele vai ter, às vezes, que, né, se exigir um pouco mais, porque vocês viram, não é brinquedo, né? Nós estamos falando com o ser humano, nós estamos falando com uma área que ela é extremamente complexa, né? Então, só que a gente tem o quê? A direção da doutora Paula com esses mais de 20 anos de prática. Então, você não vai encontrar isso em livro.
Né? Às vezes tem muitos casos lá que você vê que é a experiência que conta. Ó, já peguei assim, já peguei assado. Só de bater o olho já sabe mais ou menos como que tá. E aí qual é a nossa, assim, a nossa medida, né? Qual é o nosso propósito, né? Os itens que norteiam a Carbono 8. Primeira coisa, a gente não negocia resultado. As pessoas que estão entrando ali não estão entrando para aprender uma teoria a mais, elas estão entrando ali para ter resultado, para você sair dali e ser um dos profissionais mais reconhecidos no mercado, né, onde você está, ser remunerado de maneira justa, se tornar um especialista e se sentir realizado com a sua profissão. Aquela coisa, você não vai correr atrás de cliente, cliente corre atrás de você. Liga lá no consultório da doutora Paula e tenta marcar uma consulta. Primeiro, seu queixo vai cair com o valor que ela cobra. Segundo, provavelmente você vai ter que esperar muito tempo. E eu não estou falando isso como uma arrogância, é mérito dela, né? Quantos anos, né? Quanto se dedicou. E hoje nós estamos aqui para te entregar o plano prontinho. Quem dera, na época dela, tivesse uma pessoa para entregar para ela tudo prontinho desse jeito, né? Então a gente negocia resultado. Então o que a gente quer dizer? Que o seu plano já está pronto, está aí, tudo mastigado para você. E dentro de uma metodologia, não tem nada solto, né? Qual é o primeiro ciclo? Primeiro você vai aprender toda a parte teórica sobre hormônios, metabolismo. Segundo, é a questão prática da prescrição, porque às vezes você tem toda a teoria, mas na hora do vamos ver, a coisa não consegue assim, não acontece, por às vezes você está insegurança, você está com insegurança, você está se sentindo meio com medo de fazer tal coisa, e aí talvez você sozinho dentro desse processo, sozinha dentro desse processo, faz com que você, às vezes, não otimize ainda mais os seus resultados. Quando você está dentro de um ecossistema e uma capacidade de compartilhar isso com outras pessoas, a coisa se torna, assim, vamos dizer, né, se torna muito mais importante, se torna muito mais relevante, né, ao ponto de vista quando a gente tem mais cabeças pensando, né? Então, a prescrição avançada do segundo ciclo é a prática, né? Então, não adianta você ter a teoria, só a prática. E a terceira coisa é o lance do consultório lucrativo também, né? Então, você também vai aprender como gerenciar um consultório, quanto cobrar, né? Como sair do convênio e ir para o particular, como que funciona ali, né, o consultório da doutora Paula, porque não é só o atendimento lá dentro, né? Chega uma hora que você precisa ter outras variáveis para poder gerenciar, e às vezes um toque aqui, outro ali, também vai te ajudar. E o que a gente entende, né, com essa metodologia que a Paula trouxe? Que com a parte teórica, né, muito bem fundamentada, você entendendo e tendo essa experiência com a prescrição e o seu consultório rodando, né, você tem a fórmula perfeita para fazer a coisa funcionar. E a Carbono, a gente não se propôs simplesmente chegar lá e colocar algumas aulas para você assistir. Pelo contrário, né, a gente quer acelerar os seus resultados. Por isso que a gente usa o conceito, né, de meta-ensino, né, porque você pode aprender com uma teoria. A gente também pode aprender com exemplo, mas aprender com a experiência é totalmente diferente, né? Então a gente proporciona isso com os alunos. Tanto é que às vezes quando a Paula pergunta, gente, o que vocês fariam nesse caso clínico? Né? Às vezes a gente vê um silêncio. Tem, às vezes, alunos no Telegram que às vezes escrevem lá, gente, depois de todos esses meses agora que eu senti coragem de comentar aqui, porque às vezes assusta demais, né? Mas isso é muito bom, porque cada um no seu tempo, mas é uma experiência tão forte que faz as pessoas aprenderem a pensar, né? E você não fica só naquela coisa de querer encontrar a fórmula perfeita, né? E tentar executar o que todo mundo fica tentando executar. Não, ali o estímulo é aprender com a experiência. E o que a gente vive de experiência dentro da Carbono hoje? O que os alunos estão vivendo? Primeiro, quando você entra lá, já tem uma tonelada de conteúdo para você consumir, tá? Essa tonelada de conteúdo, você tem aulas gravadas, você tem aulas ao vivo que acontece com a doutora Paula, que você consegue ter acesso a ela, fazer perguntas a ela durante as aulas ao vivo. Você tem essa comunidade no Telegram, né? Você viu algumas aulas a doutora comentando, onde você interage com outros colegas, né? Ali no Telegram a gente passa informações importantes, a gente está discutindo aquele ecossistema, todos os dias a coisa acontecendo ali. E é interessante que acontece até parcerias, né? Porque nutricionistas indicando pacientes para médicos e médicos indicando pacientes para nutricionistas. Por quê? Porque é muito bom para o médico ter um nutricionista que tem esse nível de conhecimento. E é muito bom para o nutricionista também ter um médico que tem esse nível de conhecimento. E a coisa acontece numa sinergia impressionante, né? Porque às vezes o nutricionista tem aquela dúvida, eu não posso prescrever? Claro, pode prescrever muito, tem tanta aula lá que a Paula explica, né? Óbvio, dentro do seu conselho, né? Cada conselho, né?
o CRM regula uma coisa, né? Eu sou educador físico. Cara, dentro do CREF você tem regulamentação pelo Conselho de Educação Física. Você também pode estar ali, porque às vezes você tem um aluno e você entender de toda essa teoria, entender de tudo isso, isso vai te dar uma relevância brutal no mercado, né? São poucas pessoas que conseguem entender. Então você entra lá, você tem todo esse material, né? Além desse material, tem lá toda a descrição de todas as aulas, de todos os módulos, e nesses módulos você também tem um material que você pode baixar, né? As pessoas às vezes perguntam, doutor, eu quero essa fórmula. Tá lá para você, né? Às vezes é muita coisa acontecendo, mas a doutora consegue colocar isso de uma maneira assim tão mastigada, tão eficaz, que está tudo pronto, né? O que você precisa fazer é saber utilizar isso com base na orientação adequada, né? No sentido de estar aqui, ó, gente, isso daqui acontece com isso, daqui eu já tive essa experiência, você clica lá, faz o download, né, e baixa todo o material. Pode assistir quantas vezes você quiser, ao final de cada módulo tem uma certificação que é liberada para você. Se você é estudante, a certificação serve para você bater horas na faculdade, como cursos técnicos livres profissionalizantes, enfim, né? Só que o seguinte, além de tudo isso que a gente falou até aqui agora, né, dessa metodologia de aulas teóricas, aulas ao vivo, comunidade, acesso à Paula, né? O que a gente fala que tudo isso já é muito bom, mas ainda pode melhorar. Por quê? Porque as pessoas que estão e que vão entrar na turma 2, a gente já preparou aqui, ó, 3 bônus super especiais. Para os primeiros 5 alunos só os primeiros 5, tá? Foi uma correria da turma 1. Quando a gente abriu, foi uma correria, o pessoal perguntando. Os primeiros 5 alunos que se matricularem, além de ter direito a tudo isso, ao acesso a carbono, os primeiros 5 que entrarem nessa turma 2 vai ganhar uma mentoria individual de carreira com a Paula. Então você vai abrir, né, aqui a câmera e você vai ter a Paula ali para você perguntar o que você quiser, que seja sobre o seu consultório, que seja sobre a carreira, que seja casos clínicos. Então você vai ter um tempo, você com acesso à doutora Paula. A doutora Paula não dá mentoria, viu, gente? A doutora Paula não vende esse tipo de serviço. Ela abre essa exceção para os alunos que estão entrando na turma, né, para abrir esse bate-papo. Então, nem se você quiser comprar uma mentoria individual com ela, você não vai conseguir comprar. Isso é só para os primeiros 5 alunos. A partir dos primeiros 5 alunos, os primeiros 100 alunos que se matricularem na plataforma vai ganhar um curso sobre tireoide, então você vai ter tudo bonitinho lá, um curso completo sobre tireoide, e você vai ganhar também um PDF de fórmulas para a saúde do homem, né? Sabe igual essas fórmulas que a doutora foi mostrando? Tem um PDF completo específico sobre a saúde do homem. Isso aqui é só para os primeiros 100 alunos. Passou dos primeiros 100 alunos, você vai ganhar o quê? Uma aula sobre casos clínicos sobre também obesidade, né? Um aprofundamento. Então, a gente está disponibilizando todos esses bônus para poder estimular, porque a gente quer que a carbono se torne um ecossistema e essa formação, você vai ouvir falar muito dela nos próximos meses, né? A gente mal começou e a gente vê o mercado aí inclinando de forma extremamente atrativa. Como que a carbono funciona? Ela não é um curso, ela é uma assinatura. Você vai pagar uma assinatura, você vai ter acesso a 12 meses, e se você quiser continuar dentro desse sistema, né, porque além da Paula tem outros especialistas, né, convidados por ela, né, onde ela também vai trazer conhecimento de fora para dentro da plataforma, né, então a plataforma ela muda, todos os meses ela está mudando, sempre está entrando bastante coisa, você vai ter acesso por 12 meses. Ah, eu quero renovar e quero continuar. Você tem o direito de renovar e continuar, e é assim que a gente espera, né? E com isso, mesmo você comprando agora e entrando novos produtos, né, novos materiais na plataforma, você vai ter acesso a tudo e você tem uma garantia de 7 dias. Né? O que é essa garantia de 7 dias? Seguinte, gente, tô na dúvida, não sei se eu entro, não sei se isso é para mim. Deixa eu te falar uma coisa, compra agora, compra, vai lá, reserva a sua vaga. Por quê? Porque a gente vai assumir 100% o risco pela sua compra. O que isso quer dizer? Você comprou, entrou, acessa as aulas, navega na plataforma durante 7 dias, vê muito conteúdo e tal, e aí você toma uma decisão durante esses 7 dias se a plataforma é para você. Se a plataforma não for para você, você mesmo tem um botão lá na frente, você cancela e a gente devolve 100% o dinheiro para você, sem burocracia, sem pegação no seu pé. Por quê? Porque a gente quer alunos que estejam comprometidos com esse resultado, que queiram executar esse plano, porque a gente quer olhar lá na frente, ver as pessoas, né, tendo esse sucesso e percorrendo todo esse percurso que foi criado. Né? Esse plano a gente não tirou do nada. Né? Isso aqui é a construção de muitos anos, né, da carreira da Paula. Então, é o seguinte, além disso tudo, da garantia, o que acontece? Né? Nós facilitamos para essa turma 1, a gente facilitou para a turma 2 o mesmo preço que foi exclusivo para a turma 1.
né? A ideia é que depois que a gente tem e absorver todos esses alunos que estão entrando lá na plataforma, tanto a turma 1 quanto a turma 2, que está dando um voto de confiança, entendendo que a Carbono é algo que pode ajudar na sua carreira profissional, esses alunos que estão agora, né, entrando, eles vão ter o valor totalmente diferenciado. Esse valor ele vai subir, ele não vai permanecer nesse valor, né? Então, o que você tem? Você pode parcelar em 12 de R$ 249,21, né? Ou você pode pagar à vista com desconto. Aí eu volto na pergunta do início. Você tem que se perguntar aqui, não é quanto é a parcela, é quanto custa não estar na Carbono. E outra coisa, se você entrar na Carbono, pensa comigo um pouquinho, depois de 2, 3 meses consumindo um material como esse, quanto custa a sua consulta? Quantos pacientes você precisa atender a mais no mês para poder pagar uma parcela dessa? Então a gente sabe que a questão aqui não é dinheiro, a questão aqui é decisão. E decisão é nessa hora que a gente fala que provoca milagre. Sabe aquela hora que você toma uma decisão e você vira a chave? Só que assim, toma essa decisão se você estiver comprometido e tiver a fim de fazer a coisa acontecer. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você verdadeiramente quis fazer algo acontecer? É com essa gana, é com esse olhar que a gente quer que os alunos venham para a plataforma, porque a gente quer mudar essa realidade, a gente quer construir um produto que você não vai encontrar em lugar algum. Você vai nos ajudar a construir esse produto. Esse produto está sendo construído em tempo real. Então tá lá, 12 de 249,21. Gente, não entrei na turma 2, ou até quando vai ficar aberto esses valores para a turma 2? Ó, esses valores vão ficar abertos, né, até essa turma 2 entrar, e depois que a gente encerrar, né, que a gente fala assim, ó, bom, fechou o carrinho, ninguém consegue entrar mais, deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu na turma 1, não vai ter jeito de matricular no meio do caminho. Tem gente que provavelmente está aqui que vai estar matriculando que queria ter entrado na turma 1. Só que como perdeu o prazo, a gente não abre. Por que a gente não abre? Não é porque é sacanagem. É porque tem um processo para receber todos esses alunos. Tem um processo para gerar esse acolhimento para todos os alunos, né? Quando que abre a turma 3? A gente não sabe, porque a gente está construindo todo esse produto nesse caminhar. A gente viu que agora seria o momento de lançar a turma 2. Então, se você está afim, inclinado a entrar para Carbono, tá aí a oportunidade para você, 12 parcelas de 249,21. Como que faz para poder matricular? Gente, simples. Você que está no grupo do WhatsApp, você já provavelmente vai receber o link agora, tá? Por quê? Por que vai receber o link todo mundo junto? Porque os 5 primeiros já ganham mentoria, depois os 100 primeiros já ganham o curso de tireoide, os PDFs, enfim. Né? Então a gente vai liberar ao mesmo tempo para todo mundo, para estimular vocês a fazer a inscrição. Se você não está no grupo do WhatsApp, você pode ir lá agora no Instagram da doutora Paula, né? Ou digitar carbono8.com.br, né? No link carbono8.com.br, você clica, você já vai cair na página da inscrição, e aí é só você efetivar a sua matrícula. Simples assim. E aí a gente faz uma pergunta para vocês. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de aproveitar no chat agora, fazer alguma pergunta para a Paula, né? A gente tem uns 2, 3 minutinhos aí, a gente está à disposição. Outra coisa, surgiu dúvida, além dessa aula, pode chamar, né, pode entrar em contato pelo e-mail contato@carbono8.com.br, que a nossa equipe está lá ao vivo para ajudar a responder todos vocês. Pode chamar também no WhatsApp, pega lá quem está no grupo, tem os administradores, chama inbox, pode tirar todas as dúvidas. A gente quer que você tenha clareza, né, do processo da Carbono 8. Eu acho que é isso daí, Paula. Então tá aí a oportunidade para todo mundo, né? As inscrições estão abertas, né? E a gente aproveita e dá as boas-vindas aí para quem vai ser turma 2, tá? Você quer falar alguma coisa, Paula? Vamos encerrar? Não, acho que é isso mesmo. Vai ser um prazer enorme, né, ter vocês aí na Carbono. E assim, eu acho que vocês não vão se arrepender, não. Vou deixar a parte da plataforma e ela está ficando cada vez melhor. Porque eu penso que quem entra, né, agrega muito também, né, Léo? Não, muito bacana. Eu que sou de fora, assim, que não sou médico, não sou da área, e eu olho aquele Telegram, às vezes eu vejo vocês resolvendo cada caso que eu falo, meu,
Isso daí, quanto que a pessoa pagaria para conseguir resolver aquele caso ali? E tá uma galera, e é interessante que a pessoa posta lá, de repente vem um monte de pessoas ali e trazendo os conhecimentos das aulas. Aí você sabe que vai ter aula ao vivo com a Paula, você vai ter oportunidade de perguntar para ela. E a Paula, quando dá ali, ela tá super presente também no grupo. Enfim, gente, ó, é algo que tá espetacular. Aproveite essa oportunidade agora, que é aquela coisa, né? Como dizia o Dr. Freud, você dá para você levar o cavalo até o rio. Forçar ele a beber água já é outra coisa. Certo? Gente, boa noite Beleza. para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.